Abra sua Bíblia novamente comigo, 1 João, capítulo 3. Podem ficar assentados como estão. Primeira João, capítulo 3. Eu vou ler apenas o verso primeiro, nós vamos orar, então nós vamos estudar esse texto. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Pai, a Tua verdade está aberta diante dos nossos olhos e reconhecemos que ela é poderosa para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Confiamos na manifestação do Teu Espírito, clamamos por ela. Que Teu Espírito Santo manifeste-se a cada coração, levando-nos à convicção da Tua verdade. É a nossa petição em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Como eu tenho feito, eu não vou usar projeção porque eu não vou sair deste texto. Eu tenho feito assim porque eu creio que é uma forma mais prática e aproveitável de que os irmãos tenham ensinamento bíblico, conheçam a sua Bíblia. Melhor do que tratar de assuntos é tratar de textos acima dos assuntos, de forma que nós saibamos onde nos orientar pela palavra de Deus. Então eu tenho feito assim com os irmãos para que cresça o conhecimento bíblico e a convicção dos ensinos bíblicos. Enquanto eu vou expondo os textos, os nossos irmãos da projeção vão expondo os versos na sequência, conforme nós vamos apresentando. Eu vou introduzir esses 10 versículos dizendo o seguinte: poucas coisas são mais nocivas ao cristianismo do que o pensamento de que se pode ser um cristão temporário, de que se pode praticar o cristianismo por um certo tempo, retornar às coisas deste mundo e depois retornar a praticar um cristianismo de acordo com os parâmetros da Bíblia. Poucas coisas são mais nocivas ao testemunho do Salvador do que aqueles que se dizem cristãos, que se dizem convertidos e conhecedores de Cristo, a semelhança daquilo que Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 2, tal qual a porca volta ao espojadouro de lama e o cão ao seu próprio vômito, ou seja, eles não houveram uma transformação de natureza, durante um tempo pensaram ser salvos, pensaram ser cristãos, mas retornaram àquilo que era a sua verdadeira e maligna natureza. Poucas coisas são mais nocivas à pregação do Evangelho do que tais indivíduos, e não são poucos. Mas também é nocivo ao Evangelho o pensamento ou a proposição de que nós crentes podemos viver como aquele cântico que muitos cantam: tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e prossegue a andar. Não pode haver coisa mais nociva do que tal pensamento. Ou seja, de que podemos viver aos trancos e barrancos. Uma hora estamos acima da onda, na outra hora estamos na profundidade do abismo, ou seja, em um momento estamos andando próximos de Deus, para que no próximo momento andemos próximos do mundo e tornamos isso comum na nossa vida. Também isso é nocivo, extremamente nocivo. Aquilo que João está nos dizendo aqui é que existe algo na vida cristã, ela é constante, indestrutível. Ela é realmente algo nos dado por Deus, que não muda e que atingirá o seu objetivo, conforme Deus tem estabelecido no Evangelho. Então eu quero olhar exatamente para isso nesses 10 versos. Eu não vou me demorar em cada um deles, mas é importante que a gente ressalte uma ou duas verdades em cada um deles. A primeira e grande questão: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ou seja, aquilo que o verso está dizendo é que Deus implantou nos salvos uma natureza que estes não possuíam.
Quando você foi levado pelo Evangelho a arrepender-se de seus pecados, quando você foi atraído a Jesus Cristo, Deus lhe deu uma natureza que nenhum de nós possuía. Éramos pecadores inveterados, com uma natureza pecaminosa, condenada e destinada à condenação eterna. Mas Deus nos deu a natureza que Pedro chama de natureza divina, ou seja, foi nos dada uma nova natureza. Nos tornamos participantes desta natureza divina e por isso então a Bíblia diz que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus, porque temos a natureza de Deus. Ou seja, o cristianismo jamais é algo exterior. Cristianismo é algo que ocorre interiormente, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, começa interiormente, então se manifesta nas questões exteriores. Mas jamais vai manifestar-se exteriormente se ele não existir internamente. Não há cristianismo exterior sem a habitação do Espírito Santo no coração. Não há cristianismo sem nova natureza. Não há cristianismo sem a paternidade de Deus. Se você não é um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, não há nenhuma chance de você praticar cristianismo. Você não conhece Jesus, não tem a Deus como seu Pai. Portanto, ele começa dizendo algo que é insubstituível e que é garantido. Foi-nos dado uma nova natureza, uma natureza santa e pura, que nos faz filhos de Deus. Mas agora note o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, quando então isso ocorreu? Agora, quando cremos. Quando nos tornamos filhos de Deus? No dia em que cremos. E neste momento somos filhos de Deus. Mas olha, uma questão aqui que João não deixa passar sem perceber, é que nós continuamos pecando, continuamos falhos. Essa natureza perfeita, realmente que habita em nós, que faz parte de nós, ela convive com uma natureza imperfeita e pecaminosa, cheia de falhas, cheia de pecados, cheia de deslizes, cheia de problemas. É verdade isso, não há como não reconhecer. Não é da vontade de Deus que andemos subindo e descendo, caindo e nos colocando de pé. É da vontade de Deus que andemos o tempo todo debaixo da orientação do Espírito nessa nova natureza. Mas aquilo que João diz no capítulo 2, que se pecarmos, ou seja, é da vontade de Deus que não pequemos, mas se pecarmos, a solução em Jesus. Então agora ele é exatamente levando isso em conta diz. Agora, hoje, neste momento, somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, esta salvação que Deus nos deu, ela é um processo. Em qual etapa desse processo nós estamos? Notem que no dia em que cremos em Jesus como nosso Salvador, nós somos salvos da condenação do pecado. Por isso Romanos 8:1 diz que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus vier nos buscar, nós seremos salvos da presença do pecado, ou seja, não haverá mais natureza pecaminosa. Mas hoje, ainda pecadores, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Seremos semelhantes a Cristo, não mais pecaremos, mas hoje ainda isso não aconteceu. Então nós aguardamos esta etapa da salvação. Mas notem que no verso 3, mesmo que isso ainda não tenha acontecido no seu todo, nós somos chamados a uma atitude. E qualquer que dele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Sabendo o Deus que nos conhece, sabendo que estaremos diante dele, e sabendo que veremos Cristo como ele é, o que deve fazer o cristão? Purificar-se a si mesmo de todo o pecado conhecido. Ou seja, a Bíblia diz, para seguirmos a paz e a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Qual é a grande marca dos salvos? Eles estão sendo santificados e transformados pelo poder do Espírito Santo. Todo aquele que conhece a Jesus Cristo, purifica-se a si mesmo,
como também Cristo é puro. Significa o quê? Que estamos sendo transformados à imagem dele. A partir destas verdades, João vai aplicar algumas coisas à nossa vida. Não só a nossa vida, mas a vida de todos os homens. Verso 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aqui, quando ele diz qualquer que comete pecado, ele está usando um verbo e uma expressão que mostra um hábito de vida. Então ele diria, qualquer que vive no hábito do pecado. Notem que há uma diferença aqui que nós devemos reconhecer. Aqueles que possuem apenas a natureza pecaminosa não são salvos. Eles só podem viver no hábito do pecado. Não há outra solução para eles. Não há outro meio de vida. Não há outra opção. Eles vivem no pecado porque o pecado é a única coisa que conhecem. Por isso ele vive no hábito do pecado. Mas aquele que agora tem uma nova natureza, que convive com a velha natureza, ou seja, há duas naturezas lutando dentro dele, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, ele tem a opção. Por isso o crente não vive no hábito do pecado, mas pode cometer atos pecaminosos. Mas o pecado nunca voltará a ser a marca da sua vida, porque ele claramente diz, qualquer que vive no hábito do pecado também comete iniquidade. O que é iniquidade? A palavra anomia, sem lei, aquela palavra que em português nós conhecemos como rebeldia. Então seria assim, qualquer que vive no hábito do pecado também comete rebeldia, porque o pecado é rebeldia. Ou seja, aqueles que nasceram de novo não são mais rebeldes contra Deus. Estão andando de acordo com a palavra de Deus, amando Deus e sua verdade, e não vivendo mais em rebeldia. O verso 5 esclarece ainda mais isso quando diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele quem? Jesus Cristo. Não haveria nenhuma outra forma de um ser humano se ver livre da escravidão do pecado, se não fosse aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Não há nenhuma forma, irmãos, nem a educação, nem as leis, nem a força, nada pode romper a escravidão do pecado na vida humana, a não ser o fato dele morrer para o pecado em Cristo Jesus. Somente o novo nascimento pode quebrar a escravidão do pecado numa vida, e até que isso ocorra, o ser humano será escravo do pecado. Então o que Jesus veio fazer? Ele encarnou, ele manifestou-se neste mundo para tirar os nossos pecados, ou seja, para remover os nossos pecados, porque nele não há pecado, ou seja, ele é santo e puro. Este é realmente a proposta da vinda de Cristo a este mundo. Esta é a proposta dele nos salvar, remover os nossos pecados, tanto a condenação do pecado, quanto o poder do pecado hoje, quanto a presença do pecado quando ele vier nos arrebatar. Mas esse verso 5 nos coloca diante de uma condição. Se Jesus Cristo está na nossa vida, se Jesus Cristo é o nosso Salvador, o seu Espírito que em nós habita, está trabalhando para tirar o pecado do nosso coração. Quando Jesus nos salvou, nós podemos dizer que ele nos tirou do seio do pecado, ou seja, do corpo do pecado. A palavra igreja significa os chamados para fora. Chamados da onde? Deste corpo, deste grupamento de pecadores para formar o corpo de Cristo. Quando ele nos salvou, ele nos tirou deste mundo e nos colocou na igreja, o seu corpo. Nunca mais retornaremos ao mundo. Mas o que ele está fazendo hoje, então, uma vez que ele nos tirou deste mundo, agora ele está tirando o mundo do nosso coração. Ele está arrancando o mundo de dentro da nossa alma. Você acha que isso é simples? Em Efésios está escrito que ele nos desarraigou deste mundo tenebroso. Sabe o que é desarraigar? Você já viu aquelas máquinas que arrancam as árvores pela raiz? Eles vêm, grudam no tronco da árvore, a chacoalham para que ela perca a estabilidade, então elas arrancam pela raiz, desligam completamente a árvore do solo. É preciso muita força para fazer isso.
A palavra desarraigar em Gálatas 1,4 é exatamente isso. Com imenso poder, Deus nos desarraigou, nos arrancou deste mundo, pelas raízes, não temos mais ligação com Ele. Mas ainda há muito do mundo no nosso coração. O que Deus está fazendo hoje na minha e na sua vida, está arrancando o mundo de nós. E sabe qual é a pior coisa em relação a isso? A grande maioria de nós simplesmente não quer e não gosta que Deus faça isso. A grande maioria dos crentes se assemelha aos judeus, quando tirados do Egito, libertos, não eram mais escravos, desarraigados daquela terra maldita, andando junto ao Senhor no deserto. Uma nuvem os refrescava durante o dia, a coluna de fogo os iluminava durante a noite, e Deus demonstrava o seu poder. Mas aquele povo teimoso e perverso dizia o quê? Ah, que saudade dos melões, dos pepinos, das panelas de carne do Egito. Além de teimosos, ainda eram mentirosos, porque nunca vi escravo comer panela de carne. Assim também são muitos crentes. Não estão dispostos a que Deus faça essa obra de tirar o mundo dos seus corações. É doloroso? É trabalhoso? Sem dúvida. Mas Deus o fará. E sabe por que Deus o fará? Você já pensou, qualquer um de nós no céu, com saudades desse mundo? Já pensou isso? Sabe, se Jesus vier hoje, eu não estou brincando com isso, eu estou falando sério. Nessa atual circunstância da Covid, da pandemia e de tantas coisas, acho que é difícil que algum de nós tenha saudade desse mundo, né? Mas nos bons tempos, digamos assim, muitos de nós chegariam ao céu de que forma? Ah, que saudade dos melões, das cebolas e das panelas de carne lá do Goiás. Goiás é bom, mas o céu é muito melhor. Nós temos que ter essa convicção. Deus está tirando o mundo do nosso coração. E nós temos que entender que isso é importante, isso é necessário, isso é doloroso, isso é trabalhoso, mas Ele o fará. Olhe dos versos 6 a 10 o que Ele ainda diz. Verso 6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Novamente, na nossa tradução portuguesa, não fica muito claro o que João quer dizer, mas seria: qualquer que permanece nele não vive no hábito do pecado, qualquer que vive no hábito do pecado não conhece Jesus Cristo. Ou seja, o mundo não está sendo tirado do seu coração. Qual é a grande marca que João, nesta parte da sua epístola, coloca sobre os crentes? O hábito do pecado. Podemos pecar, atos pecaminosos, podemos até mesmo amar o pecado, amar este mundo, mas isso não se tornará um hábito em nossa vida jamais. Qualquer que permanece em Cristo, está em Cristo, possui essa nova natureza, não vive no hábito do pecado. Será aqui ou acolá vencido pelo pecado, mas se vivemos de uma forma que o pecado é a grande característica da nossa vida, como podemos dizer que conhecemos Jesus Cristo? O verso 7 diz: filhinhos, ninguém vos engane. Então ele está nos chamando a um realismo. Quem vive na prática da justiça é justo, assim como ele é justo. Não chamamos Jesus de o Filho de Deus? E uma vez que ele é Filho de Deus, Hebreus também diz que ele é nosso irmão maior. Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros com ele. Então Deus é nosso Pai. Ele é justo porque é Deus. E se nós conhecemos a Deus e somos filhos de Deus, é natural que se pareçamos com Deus nosso Pai. João está nos perguntando, desde o dia em que nós viemos a Cristo, eu me pareço mais com o meu Pai Celestial ou não? Eu estou me tornando mais semelhante a Deus? Os meus hábitos, as minhas palavras, as minhas atitudes, as minhas afeições estão se adequando às afeições de Deus? Ou eu continuo afeiçoado às coisas deste mundo?
continua amando aquilo que há neste mundo. Eu tenho uma má notícia para vocês, se essa é a sua realidade. Lá no céu, não entra nada que tem nesse mundo. Entra apenas aqueles que foram comprados por Jesus Cristo. Lá no céu não entra nada que contamina. Lá no céu não entra nada que lembre este mundo. Lá no céu não entra nada que caracterize esse mundo. Se nós vamos morar na casa de Deus, sendo Ele o nosso Pai e nós seus filhos, é justo que seja necessário que estamos sendo transformados à imagem dEle. Novamente aqui entra esta transformação que Ele realiza em nós, que sim, também é dolorosa e trabalhosa, mas deve estar presente. João é explícito no verso 8 agora. Quem vive na prática do pecado assemelha-se ao diabo, ou vive de acordo com as características de quem? Do diabo, porque o diabo, ele vive na prática do pecado desde o princípio. João escancara essa realidade, está dizendo, há apenas dois reinos, a luz e as trevas, há apenas dois líderes, Deus e Satanás. Com quais deles você parece? E claramente ele diz, quem vive na prática do pecado se assemelha com quem? Com aquele que vive na prática do pecado desde o início. Por isso que ele usou no verso anterior, filhinhos, ninguém vos engane, você é filho de quem você se parece. Você é filho, a sua filiação, a sua ligação é de acordo com quem você se parece. Deixa eu usar um parêntese. Inclusive eu vou pregar uma mensagem sobre isso nesse final de semana, se nós não formos para o céu antes disso. Há toda uma discussão a respeito dizendo que crentes não podem dizer que este fulano, ou aquele fulano que morreu foi para o inferno. Olha, não digam tal coisa. Espere até domingo que eu vou dar uma resposta a isso. Mas, gente, quem se parece com o diabo nesse mundo não vai para o céu. O diabo não está lá no céu. Ele frequenta o céu de vez em quando, é verdade. Ele vai lá nos acusar. Mas como dizer que está no céu alguém que se parece com Satanás nesse mundo? Assim como dizer que como pode ir ao inferno alguém que tem as características de Deus nesse mundo? São dois reinos, dois destinos, dois senhores diferentes. E Jesus disse, não podeis agradar a dois senhores, ou você vai desagradar de um, agradar o outro, ou vai fazer a vontade de um, desrespeitar o outro, não podeis servir a dois deuses. Então apenas um deles nós servimos. E nós nos parecemos com o Deus a quem servimos. Quanto de Deus é visto na sua vida? Quanto de Deus é visto na sua prática? João vai mais fundo ainda no verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer que nasceu de novo foi liberto da escravidão do pecado. Quando Paulo escreve a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele olha os versos 9 e 10, estou apenas citando esses versos, ele olha para aqueles dois versos 9 e 10 e diz, olha, eu sei como é a sociedade em Corinto, lá é praticado o homossexualismo, lá é praticada a imoralidade, a bebedice, a glutonaria, a ganância, a vaidade, o homicídio, o roubo, a maledicência. O verso 10 é uma citação de pecados. Daí você chega no verso 11, ele simplesmente diz assim, assim foram alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes libertos pelo sangue de Jesus. O que ele está nos dizendo? Não importa quem fomos antes que Jesus Cristo nos encontrasse. Importa sim que ele transformou a nossa vida. Ninguém precisa ter vergonha do seu passado. Ninguém precisa ter vergonha antes de conhecer a Jesus Cristo. Paulo diz, nós nos envergonhamos dos nossos atos, mas nós nos gloriamos naquilo que Cristo nos transformou. E ele claramente diz no verso 9, todo que é nascido de novo, todo que é nascido de Deus, não voltará a ser um escravo do pecado. A razão é porque a sua semente permanece nele, a sua natureza é permanente, e não pode voltar à escravidão do pecado, porque nasceu de novo, porque nasceu de Deus. Esta é a realidade da salvação. Você nasceu de novo,
você foi transformado por Jesus Cristo, você nunca mais voltará à escravidão do pecado. Deixa eu novamente abrir o parêntese. Não significa que você não pecará, mas significa que o pecado não voltará a ser a grande marca da sua vida. Então, finalmente, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Talvez esse seja o clímax de todo esse texto. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Sabe o que é manifestos? Tornado claros, sem dúvida, realmente marcados. É como se tivéssemos um time azul e um time vermelho. Não há como misturá-los. São visíveis, são reconhecíveis. Nisto são reconhecíveis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Primeira coisa, você notou que não há meio termo? Não há como ser filho de um e sobrinho de outro? Não há ter um como pai e outro como tio? Não. Sem chance. Há dois reinos, filhos de Deus, filhos do diabo. O que caracteriza os filhos de Deus? Justiça e amor. O que demonstra que Satanás é o seu senhor, não há justiça, não há amor, não há nada disso. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra? Em primeiro lugar, Deus não estava brincando quando chamou você a Jesus. Ele não fez isso por um certo tempo. Quando Deus te atraiu a Jesus Cristo, iniciou-se um processo que jamais terminará. Deus começou em sua vida a fazer algo que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1:6, um dos versos que eu mais amo da palavra de Deus. Aquele que iniciou em vós a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Ou seja, desde o dia em que Deus atraiu você a Jesus, você está seguro nas mãos dele. Ele está trabalhando na sua vida. Por mais que você e eu sejamos teimosos, por mais que você e eu sejamos difíceis de tratar, por mais que você e eu ainda nos voltemos a amar o pecado, a amar esse mundo, Ele jamais vai desistir de nós. Ele iniciou uma obra e Ele a completará. Leia em casa Romanos capítulo 8, há uma questão ali que poucos crentes atentam a ela. Diz ali que aqueles a quem chamou, Ele também justificou. E aqueles a quem justificou, Ele também glorificou. Sabe o que significa isso? Que nós estamos destinados à glória eterna. Deus há de glorificar a cada um dos seus filhos, ou seja, transformá-los à imagem de Cristo, à glória de Cristo. E não há chance alguma que isso não aconteça com você, se você creu em Jesus como seu Salvador. A segunda questão, além desta segurança, diz respeito também à nossa própria atitude diante disso. Sabe, irmãos, é prejudicial que nós vivamos numa montanha-russa de compromisso com essa verdade. Muitos de nós, por meses, às vezes, por anos, manifestamos grande entusiasmo, grande desejo pelas coisas de Deus, grande amor pela Bíblia. Somos evangelistas, homens e mulheres de oração, estamos na igreja firmes junto do Senhor, testemunhando da sua verdade. Sabe, devia ser sempre assim. Devíamos viver sempre assim. Mas parece que de vez em quando nós esquecemos quem somos. Esquecemos qual é a nossa herança, esquecemos qual é o nosso destino, esquecemos quem é nosso Salvador, esquecemos quem é nosso Deus e tudo aquilo que nos está preparado. Não deve ser assim. Sabendo quem somos, e o verso número 3 foi muito claro: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo,
como também ele é puro. Ou seja, deve haver constância também da parte dos filhos de Deus. Você jamais voltará a ser um escravo do pecado. Isso é uma coisa maravilhosa. Jamais o pecado voltará a escravizar a minha vida. Mas ele continua poderoso, Satanás continua astuto, pronto para encontrar crentes desavisados, desprotegidos, crentes desatentos. Sabe, se algo que essa pandemia fez ao afastar os filhos de Deus da casa de Deus, foi colocá-los num estado de fragilidade. Satanás estava ali pronto a aproveitar a oportunidade, atacando vidas, atacando casamentos, atacando lares, atacando igrejas. Por quê? Porque encontrou crentes desatentos e não vigilantes. O lugar dos filhos de Deus é na casa de Deus. O lugar dos filhos de Deus é fortalecidos no Senhor, para que Satanás não encontre vantagem contra eles. Deus, ele começou uma obra que ele terminará. Mas esta obra, enquanto estivermos neste mundo, carece da nossa colaboração, através daquilo que a Bíblia chama de fidelidade. Realmente, fiéis ou não, ele completará a obra. Mas é muito melhor que glorifiquemos a ele neste mundo, através de uma vida de fidelidade, do que cheguemos no céu, como Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 3, como que pelo fogo. Ou seja, não usamos em nada a nossa vida glorificá-lo nesse mundo. Não usamos em nada a nossa vida exaltá-lo nesse mundo. Eu quero terminar com algo, possivelmente eu vou repetir isso no domingo, na mensagem de domingo. Você já pensou se pela fidelidade ao Senhor algum de nós for contaminado pela Covid e morrer? Você já pensou sinceramente nisso? Por ser fiel ao Senhor. Vamos usar agora uma imagem catastrófica. A igreja inteira é contaminada por causa dos cultos. Vamos pensar que isso podia acontecer. E muitos de nós partiríamos então desse mundo. O que você pensaria? Eu vou lhe dar a resposta. Mesmo que a igreja inteira partisse, isso já aconteceu. Na história mostra que isso muitas vezes aconteceu por outras razões. Nós não teríamos feito nada perto daquilo que Jesus fez por nós. Absolutamente nada. Se tivermos que morrer por causa desta pandemia, nós não estaremos nem perto daquilo que Jesus fez por mim e por você. Se algum de nós tiver que dar a sua vida por ser fiel ao Senhor, não será nada comparado ao que Jesus fez por nós. Então pense bem nisso. Nosso Deus e nosso Pai,